Olá a todos, o meu nome é Andréa Gracias, sou médica veterinária no Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal. E vou falar um bocadinho sobre a importância dos fungos em medicina veterinária. Os fungos são organismos eucarióticos bastante importantes, não só para a veterinária e para a medicina humana, mas também para nós em geral, a nível de alimentação, ecossistemas e outros. Por que é que eles são assim tão importantes e o que é que os torna assim tão diferentes? Os fungos são eucarióticos. Normalmente os fungos são bastante característicos. Os mais conhecidos são os cogumelos, mas também temos os velores e as leveduras. Estes organismos pertencem ao reino Fungi, que é separado dos outros reinos, isto porque eles têm características diferentes das plantas e dos animais. E uma dessas grandes características é a quitina nas suas paredes celulares, que os torna bastante diferentes, e também o que torna diferente as plantas é que elas não têm clorofila. A maior parte dos fungos são organismos terrestres, apesar de que podemos ter algumas espécies em água doce e água marinhas, apesar de serem raras. Podemos encontrá-los um pouco por todo o mundo, porque estes fungos têm a capacidade de se transformar e resistir a temperaturas extremas, tanto as temperaturas altas e sem umidade, ou a temperaturas bastante frias com congelação, porque eles têm a capacidade de produzir esporos. Podemos encontrá-los na maior parte das vezes associado a esta altura do outono, pelo menos aqui na Europa, porque eles preferem zonas úmidas e mais escuras. Algumas espécies são patogénicas e infectam tanto animais como o ser humano, e alguns também infectam só algumas espécies de plantas. Algumas espécies de fungos formam relações benéficas com organismos, tanto plantas como animais, e existem alguns que têm relações simbióticas. Infelizmente, alguns também têm algumas partes em que são parasitas e muitas vezes trazem problemas. Qual a sua importância? Os fungos são bastante importantes no ecossistema porque eles são compositores. São eles que são responsáveis por degradar materiais orgânicos complexos no ambiente em compostos mais pequenos e moléculas inorgânicas como carbono, azoto e fósforo, que vão estar disponíveis no solo para outros seres vivos, especialmente plantas. São uma boa fonte de proteína, tanto para animais como animais, para além de várias espécies de fungos, cogumelos, principalmente, serem bastante boas para consumo. Os fungos, especialmente as leveduras, são muito importantes, porque sem estas leveduras nós não conseguiríamos ter muitos alimentos que temos hoje em dia, como o pão, vinho, cerveja, queijo, entre outros, porque eles fazem um processo de fermentação que nos permite obter estes ah, compostos. Nem tudo é bom, eles têm alguns efeitos adversos, infelizmente, principalmente a nível da economia. Podem levar ao apodrecimento de madeiras e outras substâncias, materiais parecidos, e grandes perdas de culturas devido a doenças fúngicas, tecidos, alimentos e intoxicações. Na indústria farmacêutica são bastante importantes, muitos medicamentos bastante importantes, especialmente antibióticos como a penicilina e a griselfovina, são produzidos a partir de fungos. Na investigação científica são utilizados na codificação de genes, que codificam células fúngicas com o objetivo de melhorar a eficiência celulítica de micro-organismos. As leveduras como o Saccharomyces cerevisiae são importantes como organismos de modelo e algumas substâncias têm compostos psicotrópicos, mais conhecidos, por exemplo, como os cogumelos mágicos, que podem ser usados para fins recreativos. Infelizmente, muitos fungos acabam por causar doenças em animais e humanos e em plantas. Na maior parte dos casos, especialmente no caso de animais e humanos, normalmente os fungos causam doença quando estes se encontram imunodeprimidos. Normalmente eles não são a causa principal de doença e eles normalmente aparecem mais tarde, porque o animal está em stress, porque o animal tem uma doença crónica, tem uma infecção crónica, utilizam antibióticos durante muito tempo, corticosteroides, e estes agentes aproveitam-se e invadem esse território, porque normalmente podemos encontrar fungos no nosso ambiente e mesmo na nossa pele, leveduras, etc., elas existem. Muitas espécies são capazes de produzir compostos bioativos, chamados micotoxinas, que são tóxicos, tanto para animais como para o ser humano. Em relação à classificação dos fungos, existem mais de 90 mil espécies de fungos,
e cada dia aparecem novas espécies. Hoje em dia, com a parte genética, e o estudo da sua cadeia de DNA, cada vez identificamos novas espécies e redescobrimos espécies que estavam mal classificadas. Como já tínhamos dito, eles pertencem ao reino Fungi, são divididos em quatro grandes grupos. Os imunoinsetos, os fungos imperfeitos ou os deuteromicétodos, as ascomicota e basinomicota. Normalmente são divididos por este grupo consoante o tipo de método de reprodução que eles têm. Em relação aos fungos, eles crescem melhor em habitats escuros e úmidos. Normalmente, no hemisfério norte é mais nesta altura de outono, em que começam a chover, começa o tempo a ficar mais escuro, mais cedo. Nas zonas tropicais, a floresta é bastante úmida e eles gostam bastante desse clima. Quando as situações não são as melhores, a maior parte deles têm capacidade de criar esporos. Os esporos são bastante resistentes a tudo, à desidratação, ao calor extremo, e permitem com que eles consigam quase ser imortais. E quando as condições ambientais são boas, eles conseguem voltar a fazer o seu ciclo normal. Na sua maioria são aeróbicos. Algumas levaduras podem ser anaeróbicas, pois utilizam fermentação. Esses fungos são mais raros, mas é possível encontrar alguns, por exemplo, no rumen de bovinos. A sua temperatura é normalmente entre os 22 e 30 graus. Alguns são psicotríficos, outros termofílicos, depende um bocadinho da espécie. Normalmente os fungos patogénicos, como eles vivem dentro dos animais, eles preferem temperaturas à volta dos 37 graus, que são as temperaturas ideais. O pH ótimo, 5,6, mas podem ter uma grande variação consoante o estado em que se encontram. Quando estão em esporos, têm uma grande capacidade de suportar pressões osmóticas elevadas. Em relação à sua nutrição, podemos classificá-los em saprófitas, heterófitas e quimiotrófitas. Os saprófitas são aqueles que se alimentam de nutrientes a partir de material orgânico morto, através da libertação de enzimas hidrolíticas para digerir este substrato. Os heterotrófos que adquirem o seu alimento absorvendo moléculas dissolvidas, também segregando algumas enzimas digestivas. E os quimiotróficos utilizam compostos orgânicos como fonte de carbono, eletrões e energia. O glicogênio é o principal polisacarídeo que armazena nestes fungos. Em relação à identificação morfológica dos fungos, não só para também a nível de identificação em clínica, é bastante importante, podemos classificá-los em quatro grandes grupos: as leveduras, os fungos que parecem leveduras, os fungos filamentosos, mais conhecidos por velores, e os fungos dimórficos. Os fungos filamentosos, são aqueles que crescem atipicalmente e formam ramos laterais. Os seus filamentos podem ter até entre 2 a 10 nanómetros. As hifas têm paredes cruzadas aos septos, mas raramente os digoncétos produzem septos e são denominados não septados. Os bolores normalmente são aquilo que nós associamos àqueles fungos que crescem no pão, com assim um aspecto mais de pequenos pelinhos. As leveduras são bastante parecidas com as bactérias, não só a nível de estrutura, mas também crescimento em laboratório. As leveduras são células ovais, esféricas ou alongadas, com cerca de 3 a 5 nanómetros de diâmetro, que formam colónias úmidas e normalmente têm um tamanho maior que de uma bactéria. Os fungos são eucarióticos, a sua corpo normalmente é designado tal e varia em complexidade e tamanho. Possuem núcleos com membranas nucleares bem definidos, mitocôndrias e redes microtubulares. Não são fotossintéticos, eles não têm qualquer estrutura que permita fazer essa troca de energia. Eles têm uma membrana externa plasmática que contém ergosteroides e possuem uma parede celular bastante rígida com quitina. A quitina é este composto de estado forte, mas que também tem bastante flexibilidade e é constituído por resíduos N-acetilglucosamina. Em relação à sua estrutura de uma levedura, para começar, é bastante semelhante a uma estrutura de uma bactéria unicelular com um núcleo único. Geralmente são maiores que as bactérias, em comparação ao tamanho de uma lâmina, são bastante fáceis de distinguir. Não possuem flagelo, mas têm bastantes organelos. No caso de uma estrutura filamentosa, neste caso temos bolores e também temos os cogumelos, que são bastante fáceis de identificar. O cal normalmente é um conjunto de filamentos longos e ramificados e filiformes de células, a quais nós chamamos hifas, que formam o micélio, que é a massa emaranhada de agregados de hifas, que quase parecem um tecido.
As hifas são constituídas por uma parede celular externa e por um lobo interno, que contém citosol e organelas. Uma membrana plasmática também vai envolver o citoplasmata, o citoplasma, e encontra-se junto à parede celular. A natureza filamentosa das hifas resulta numa grande área de superfície de absorção, em relação a nutrientes. Consoante o tipo de filamentos, vamos ter diferentes tipos de hifas, e isto também nos vai ajudar a identificar que tipo de agente é que nós temos. Podem ser genocíticos ou acetados, ou seja, não têm septos no seu interior, septados com células mononucleares ou setados com células multinucleares. Em relação aos fungos linfórmicos, existe, quer dizer que estes fungos têm a capacidade de mudar de forma consoante o ambiente em que se encontram. A maior parte destes fungos linfólicos podem, por exemplo, mudar de uma forma de levedura no animal, quando se encontram no seu sistema, no organismo, para a forma de bolor ou micélio quando se encontra no exterior. Normalmente estas alterações vai depender do como o ambiente está, por exemplo, uma redução, aumento de nutrientes, o nível de dióxido de carbono, tudo isto vai levar com que haja estas alterações de forma. Alguns exemplos são, por exemplo, a Candida albicans, Candida candidias ou o Histoplasma capsule. A maior parte destes agentes são responsáveis por afetar animais e o ser humano. Como dizíamos, a classificação vai depender da morfologia e também do tipo de reprodução sexual que eles têm. A forma do fungo durante o seu ciclo menstrual reprodutivo normalmente é denominada telomorfo, e na sua forma sexuada é endomorfo. Fungos em estado mitótico são chamados fungos mitocóricos. Como podem ver na tabela, existem nos cinco tipos de fungos que nós temos, cada um deles produz um tipo de esporo sexual e assexual diferente, depois vai depender bastante do que é bastante característica daquele grupo, e daí serem agrupados assim, desta forma. Só para relembrar um pouco, não vamos desenvolver muito, mas falando um pouco mostrar só a reprodução sexual e sexual destes fungos, que também vai depender um bocadinho de como se encontra o ambiente. Eles conseguem mudar o tipo de reprodução consoante for mais benéfico para eles. Em relação ao laboratório, hum, é importante identificar as lesões em clínica, sim, mas também a parte laboratorial é bastante importante para nós conseguirmos identificar qual o agente e como o podemos tratar para melhorar a vida do animal. A parte da recolha é bastante importante. Infelizmente, a maior parte das vezes, os erros ocorrem na recolha e às vezes pode dificultar muito a identificação do agente. E isto é importante porque muitas destas técnicas demoram várias semanas até termos resultados, por isso é bom termos logo fazer bem da primeira vez. O material que podemos recolher pode ser variado, vai depender um bocadinho do tipo de lesão que nós temos, mas podemos recolher pele, cabelo, unhas, urina, fezes, atividade respiratório, sangue, fluidos corporais, amostras de tecidos ou outras. É importante ter, ao fazer a colheita das espécies, ter a certeza, que é recolhido na zona infectada, suspeitada, não retirar as zonas do corpo, mas sim onde nós temos lesões. Utilizar uma técnica estéril, isso significa que nós queremos encontrar fungos e não bactérias, por isso é importante, antes de nós retirarmos a amostra por fungos, desinfetar a zona com álcool, para termos a certeza que vamos retirar todas as bactérias que estejam lá, que muitas vezes não são contaminações secundárias e flora microbiana da pele, para termos a certeza que não vai alterar os nossos resultados. No caso de amostras em que a suspeita seja de leveduras, manter a amostra úmida, rotular sempre muito bem os recipientes e fazer logo o transporte para o laboratório desde que possível. Em relação aos métodos de colheita, vai depender um bocadinho do que nós estamos a tentar recolher. Se for uma ferida ou algum das urinas, fazer uma zaragatou e colocar num tubo como meio de transporte. No caso pelo penas e escamas, é importante utilizar uma pinça para remover esses pelos da periferia sempre, porque é onde o fungo vai estar ativo, não no centro, porque no centro a maior parte desse fungo já morreu. Na lesão cutânea, sempre que nas periféricas ou onde tivermos pelos que estejam danificados e partidos, removê-los com uma pinça, arrancar e enviar para o laboratório dentro de um frasco. Outra técnica possível é utilizar a técnica de escova de dentes de Mancasey.
Existem escovas comerciais que são um bocadinho caras, ou então é só comprar escovas no supermercado e realizar a sua esterilização. O que nós vamos fazer é que na zona suspeita de uma lesão fúngica, passar a escova para assim conseguirmos retirar pelo, restos de pele e crostas, nestas zonas que nos vai fazer ajudar a fazer a identificação. Em alguns casos é possível fazer o exame microscópio direto da amostra clínica, do pelo ou de uma citologia que se tenha feito as mucosas, por exemplo, utilizando alguns meios de coloração apropriados, como o lactofenol de azul ou o algodão de grão, como por exemplo normalmente a maior parte dos casos de otites causadas por levaduras, o diagnóstico é feito na clínica porque é bastante fácil retirar uma citologia do ouvido e observar as levaduras presentes. Tem uma forma bastante característica, como vamos ver mais à frente. Outra técnica que se pode utilizar em clínica é a lâmpada de Wood para detectar a presença de dermatófitos. 50 a 60% das infecções pelo Microsporum canis são vistas por esta lâmpada, onde nós vamos ver uma fluorescência esverdeada azul nas zonas dos pelos afetados, mas não é 100% correto, porque é possível que esta coloração seja devido a outros fungos que têm um mecanismo semelhante ao Microsporum canis ou contaminações de outras substâncias que fazem com que haja esta reação. O ticograma também é bastante útil, permite uma observação direta do pelo, onde podemos observar os ortosporos no pelo, que é aquela estrutura indicada pela seta da imagem. Mas infelizmente nem sempre é possível, porque às vezes pode não haver ainda artrosporos no pelo e podemos levar a falsos negativos. De forma geral, tem aqui vários métodos de exames de fungos a nível microscópio. Podemos utilizar várias colorações, algumas são mais específicas para determinados tipos de fungos, como por exemplo o Cryptococcus neurofront, que é indicado utilizar a nigrosine ou a tinta da China, ou a tinta da Índia. No exame microscópico direto, nós vamos observar diferentes estruturas, desde diferentes tipos de hifas, com vários arranjos, ahm, e diferentes formas de macro e microconídeas. Como é que nós fazemos o método de a cultura destes agentes quando não conseguimos vê-los diretamente? Utilizando métodos de cultura com saborodestrase agar, que é o meio agar mais generalista. E este normalmente é o que deve ser utilizado no diagnóstico, uma vez que nós não sabemos o que é que vamos encontrar. Daí ser ótimo utilizar este mais general. O pH deste meio é de 5 a 6, o que vai inibir que haja crescimento de bactérias de contaminações secundárias e também tem clorofenicol, que é um antibacteriano. A ciclomizidina normalmente é adicionada e tem uma ação antifúngica contra fungos contaminantes, que são fungos que normalmente não causam doença em descrições, por exemplo, penicilina, muco, que são aqueles fungos que nós encontramos no ambiente, por exemplo, quando o pão começa a se estragar ou nas paredes, e que não há descrito casos de patológicos, a não ser em casos muito raros e extremos, por exemplo, pacientes com HIV-1 que já em final de vida em que há estas infecções oportunistas. Neste meio, tanto crescem as levaduras como os fungos, com hifas. Utilizando este meio, é possível adicionar um indicador, o vermelho de fenol, que nos vai permitir identificar de forma mais rápida determinadas espécies, como é o caso dos dermatófitos. Isto porque os dermatófitos utilizam material azotado para o metabolismo e que produzem subprodutos alcalinos que conferem esta cor vermelha quando nós adicionamos o vermelho de fenol. Pode ser vão, na maior parte dos casos, para um diagnóstico à primeira vista, indica-nos rapidamente se é um dermatófito ou não. O problema de utilizar este meio é que às vezes pode ser agentes fúngicos que não são microsporos. Existem alguns fungos que têm levar a falsos positivos porque têm um metabolismo muito parecido com o microsporo. Por exemplo, o Ectoplasma capsule, o Coccicodes mitis ou as espécies de SCP. Por isso é importante, para além de ter este meio, sempre fazer uma verificação microscópica das colónias que crescem. Assim, de forma geral, temos aqui uma tabela com algumas espécies, com temperaturas e os tempos. Nós aspergilos, por exemplo, utilizando o Sobrel dextrose a 37 graus, pode levar 1 a 4 dias a crescer. Um dermatófito, tanto usando Sobrel dextrose com
um indicador ou não, tentar a 25 graus e pode levar até 6 semanas a crescer. Existem outros meios para fungos, existe uma grande variedade deles, como o micogel, o state agar, o colônia agar, o rasmiden. Normalmente estes meios são mais indicados a nível de investigação, porque alguns são específicos só para determinados fungos crescerem em laboratório, o que em clínica por vezes pode não ser muito útil. Para que os fungos cresçam no meio de cultura, a bibliografia diz que os melhores são os meios que são de tubo médio inclinado, uma vez que permitem com que haja menos esporos libertados no meio, menos difusão e são mais fáceis de armazenar. Daqui vai depender um bocadinho da opinião do técnico. Pessoalmente não gosto muito dos tubos, prefiro as placas. E relativamente aos fungos, aos poros, quando se trabalha com fungos, normalmente deve-se ter uma sala só onde se façam os fungos, com a sua própria incubadora, a sua sala e o seu fluxo de ar, para diminuir as contaminações. Porque se vocês trabalharem com fungos na mesma sala que as bactérias, é muito provável que depois as vossas placas com bactérias fiquem contaminadas com fungos, por mais cuidado que vocês tenham. A temperatura 35 a 37 de leveduras, 22 a 30 graus para tudo o que for com bolores e hifas e condições aeróbicas. A incubação vai depender um bocadinho, pode demorar alguns dias até semanas, dependendo do tipo de fungo que temos disponível. A inoculação no meio. No caso das levaduras, é semelhante a uma bactéria, fazer uma zaragatoa e passar no meio, pelo meio. No caso do blor, normalmente o que nós retiramos, pode ser pelos, camas ou pelos, devem ser ligeiramente colocadas no meio em profundidade, não até ao fundo da placa, mas colocar um bocadinho em profundidade para elas conseguirem crescer. É possível fazer uma subcultura de fungos, por exemplo, queremos isolar das colónias que cresceu naquela placa, ou queremos que aquele fungo se mantenha vivo durante mais algum tempo, é necessário fazer subculturas. No caso de uma cultura de bolor, que esteja a produzir esporos, uma forma bastante fácil é passar uma zaragatoa molhada sobre essa colónia de fungos da placa original e passar numa nova colónia de fungos de Saburou. Em princípio, passado alguns dias ou semanas, vai novamente crescer aquela colónia que nós isolamos inicialmente. Outra forma é que quando o bolor não está a produzir esporos, que é a maior parte do tempo, é fazer um pequeno corte no agar de forma de um quadrado ou no círculo do agar que tem a colónia. Normalmente utilizar a parte da colónia que está em crescimento e que não está morta e passar para outra meio de agar. Nesse meio novo de agar é necessário cortar a mesma forma que vocês cortaram na placa original e passar esse pedacinho para esta nova placa. E depois, inicialmente, as gifas que foram cortadas vão começar a regenerar e a crescer a partir da superfície desse bloco que nós cortamos. A identificação dos fungos tem dois aspectos. Normalmente faz um aspecto macroscópico, nós vemos o aspecto da colónia, e depois microscopicamente como é que as hifas estão distribuídas com as micro e macroconódias. Relativamente ao aspecto macroscópico, é importante ver a topografia da superfície, ou seja, como é que ocupam o meio, são alongadas, são pequenas, se gostam de crescer em colónias separadas ou numa colónia grande. O tempo de crescimento, quanto tempo demoraram a crescer, se foi dias ou se foi semanas. A textura da superfície, que varia bastante. Algumas têm um aspecto mais de algodão, outras de giz, outras de veludo e isso, portanto, informações importantes. A pigmentação da colónia, tanto na superfície como no verso, porque normalmente elas podem ter cores diferentes. Pode acontecer termos uma colónia branca que depois, ao virar o verso, tem uma cor roxa ou uma cor laranja e isso pode nos ajudar a identificar mais rapidamente a espécie. Relativamente ao microscópio, é importante ver a forma, o arranjo e o tipo de micélio, se é septado, asseptado ou pigmentado ou não. E o tipo de reprodução, do tipo de estrutura reprodutiva que são os micélios, e os macro e micromicélios. Como é que nós vemos esta observação microscópio? Normalmente faz o chamado preparação da fita adesiva, ou seja, pegamos a nossa placa onde cresceu
a colónia inicial, que seja a espolar ou não, e utilizamos um pedacinho de fita cola transparente e colamos por cima da colónia a crescer. E vamos retirar. Parte das hifas aéreas vão ficar coladas a essa a fita cola. Depois só pegamos essa fita cola e vamos para microscópio e vamos vê-las numa lâmina de microscópio com uma gota de lacnofenol com azul de algodão. Hoje em dia, cada vez mais temos mais técnicas mais rápidas e mais seguras, técnicas genéticas, temos o DNA Proof Test. Infelizmente ainda não temos primers para todos os agentes patogénicos, mas já começa a existir, por exemplo, a Cryptococcus neoformans, ou a utilização de testes serológicos para identificar anticorpos, ah, que nem sempre pode resultar. Por que é que os fungos têm importância na clínica? Existe uma grande variedade de fungos, desde algumas leveduras e alguns fungos, ahm, com linfas, alguns bolores, que são bastante importantes em veterinário. Não só em veterinário, mas também um bocadinho em humano, porque a maior parte destes agentes acaba por ser zoonótico. A maior parte destes fungos que afetam os animais e os homens normalmente encontram-se nas classes das Samiceides e Amonocitedes. As doenças que nós causadas por fungos nós denominamos micoses. Os mecanismos normalmente envolvidos em doenças fúngicas são a invasão de tecido, a produção de toxinas por alguns fungos e a indução de hipersensibilidade. As lesões fúngicas podem ser categorizadas em superficiais, cutâneas, subcutâneas ou micoses sistémicas. As micoses sistémicas são bastante raras, e normalmente têm de ter um nível de imunodepressão bastante grande. Há poucos casos reportados. A maior parte são superficiais, cutâneos ou subcutâneos. São estas reações, agentes fúngicos que afetam principalmente a pele, pelos, unhas, a epiderme. E normalmente mantêm-se só pela camada viva da pele e da derme. Ou algum órgão específico, como por exemplo os pulmões ou as mucosas. Falando um pouquinho de cada um dos agentes principais, não vou falar de todos, porque ia ser uma palestra bastante longa, porque existem vários agentes. Nem todos os agentes patogénicos são encontrados em todos os locais, alguns são mais globais, sim, mas há agentes que são mais característicos, por exemplo, de ambientes mais úmidos, de equatoriais, de selva e que se encontram, enquanto outros são mais comuns em zonas como o norte dos Estados Unidos ou da Europa, em que não são tão comuns no sul. Os dermatófitos têm agente potencial zoonótico. Existem mais de 30 espécies de dermatófitos reconhecidos. É um fungo septado que invade a pele, cabelo, unhas, garras, escamas e penas. Normalmente eles são libertados por fragmentação das hifas nas estruturas queratizadas e podem manter-se inefetivos durante até vários meses antes de ter uma reação. Os mais conhecidos são as espécies Microsporum e as espécies Trichophyton. A maior parte destes agentes vive e replica-se no solo. Os animais podem adquirir infecção por contactaram com o solo contaminado ou ter contacto com outros animais infectados. Normalmente, os animais infectados com dermatófitos devem ser mantidos isolados de outros animais para não contaminar e os seus tutores também devem ter bastante cuidado para não serem contaminados. Além do tratamento, no caso do tratamento com dermatófitos, com pomadas e comprimidos ou xarope sistémico é a maior opção, normalmente nestes casos, e a desinfecção de todo o material para não termos contaminações novamente. O tipo de agente antifúngico, e uma das razões pela qual é que eu não falo de quais os melhores agentes antifúngicos, é o facto de depender um bocadinho do país onde vocês vivem e na região. Nem todos os agentes antifúngicos estão disponíveis. Em alguns sítios, alguns são proibidos e só podem ser utilizados em humanos. Ou acontece que já não reproduzem determinado tipo de produtos e é um bocado difícil consegui-los na farmácia. Relativamente aos dermatófitos, há algumas espécies, como por exemplo o Microsporo canis, que é mais comum em cão e gato, é de distribuição no todo o mundo. O Microsporum galinae aceita aves, principalmente galinhas, também podemos encontrar um pouco por todo o mundo. No caso do Trichophyton metaphytis erinaceum,
É um fungo específico apenas dos ouriços caseiros. Podemos encontrá-lo e de alguns cães. Encontramos apenas na Europa e Nova Zelândia, que são zonas onde existe esta espécie. Os dermatófitos vencem estas estruturas caracterizadas com o extrato córneo da epiderme, fluxos capilares, cabelos, camas e penas. As hifas vão crescendo de forma centrífuga a partir de uma lesão inicial e em direção à pele normal. Hum. Daí ser característica musical as lesões em ringworm. De forma oval e cilíndrica. Estas lesões são zonas de alopécia, com destruição de tecido, e normalmente no interior de lesão são onde estão as hifas mortas. As vivas normalmente estão sempre na periferia, daí a importância de remover sempre lesões na periferia. Estas lesões podem ser generalizadas em animais imunossuprimidos, principalmente, ou podem ser localizadas em determinadas regiões, como a cabeça, membros, entre outros. Muitas vezes pode acontecer infecção bacteriana após a micose fulcrugose. Relativamente à edificação de microsporos, o microsporos canis mais comum, conseguem ver que tem uma colónia branca de aspecto semelhante a algodão. As suas conídeas parecem quase como uma espiga de centeio, alongadas e pontiagudas e septadas no seu interior. No caso do Microsporum egípcium, a sua colónia é um bocadinho mais amarelada e tem um aspecto mais granular. A sua conídeas são bastante semelhantes à do Canis, mas são mais arredondadas. O Microsporum nani forma colónias pequenas, tão bege, pálido, e com bordes bastante irregulares e de aspecto granular como giz. As suas conídeas são ovais e septadas pelo meio. No tricofito, o tricofito mentagophytis é o mais comum, onde podemos ver este meio de cultura, que a sua colónia tem um tom amarelado, e é parecido quase como veludo. Microscopicamente, vamos ver estas conídeas com um aspecto alongado, parecido com o microsporídeo, em que podemos ver várias bolinhas soltas e hifas mais alongadas, quase parece fios de cabelo. O tricofito é um verrucoso. As colónias são pequenas, de aspecto bastante granular, amarelo esbranquiçado, e microscopicamente parece como um colar de pérolas com várias bolinhas juntas. O mais raro de observar é o Epinorphytum fulculum. Não é muito comum de encontrar, por vezes vai aparecendo. A sua colónia tem esta cor amarelo vivo, principalmente nos bordos e de aspecto granular, e a sua comida é bastante parecida com o de Gibson, apesar que estes apenas são divididos com 2 a 3 septos no seu interior. O Aspergillus. O Aspergillus existem mais de 190 espécies de Aspergillus. O Aspergillus existe no ecossistema de forma livre, ou seja, algumas, normalmente na nossa pele podemos ter algumas Aspergillus que não nos causam problemas. Eles são oportunistas, por isso quando existe uma imunodepressão bastante grande, eles vão se aproveitar e causar infecção. Mais comum sendo os Aspergillus fumigados. Além disso, eles têm a possibilidade de produzir micotoxinas que são bastante tóxicas e podem levar à morte, principalmente os Aspergillus flavos e os parasíticos. Estas infecções são normalmente, já foram detectadas em todos os animais, mas são mais comuns em aves e répteis. E em mamíferos é raro os casos reportados. Normalmente eles afetam a porção respiratória, após a inalação de esporos, vai levar a com que as hifas invadam os vasos sanguíneos, levando a vasculite e formação de trombos. No caso do pós-mortem, ao fazermos uma endoscopia numa ave, principalmente, nós vamos observar gránulos micóticos nos pulmões e nos sacos aéreos. Em algumas zonas parece a cultura fúngica que deveria crescer num meio saburou que está a crescer naquele saco aéreo. O tratamento deste tipo de lesões normalmente é utilizar tratamento sistémico com xaropes para termos a certeza que ele contacta com o fungo e nebulizações com substâncias como F10 ajudam a eliminar este agente. Os pés gilflaves têm esta cor
na colónia um pouquinho esverdeada e o seu aspecto mais filamentoso. A sua microconida parece quase como um dente de leão. No caso dos pés fumigados, o seu centro é de cor cinzenta mais escura, com os bordos brancos, e a sua estrutura tem uma forma de uma flor, com raros ramos, quase como cabelos, com forma de bolinhas, presos a ele. Os espérolos de Níger, como indicam, não têm uma cor negra. As colónias são escuras, bastante escuras, cinzento escuro a negro, e o seu conídea parece quase como se fosse um dente de leão, mas bastante escuro, quase negro. Os espérolos de terreos têm uma coloração dourada, de aspecto voluminoso, e a sua conídea tem um aspecto de uma flor que foi esmagada. Em relação às leveduras, existem algumas que causam problemas nos animais e no ser humano. A maior parte delas são oportunistas também. Muitos animais e seres humanos têm no seu pele e na flora este tipo de leveduras que normalmente não causam problemas, a não ser que haja aqui uma superdepressão do sistema bastante grande. As levaduras podemos dividi-las em três grandes grupos, que são os principais que afetam os animais, sendo o género de Candida, o género Cryptococcus e o género Malassezia. O grupo da Cândida contém mais de 200 espécies diferentes. Estas têm a capacidade de serem de adquirirem diferentes dimórficos, por isso têm várias formas consoante o ambiente em que se encontram. Podem formar estas bolas de leveduras, podem ser pseudo-hifas ou podem ser hifas septadas. O Cryptococcus é mais raro, mas existem três espécies, é mais raro, mas vai aparecendo, e o género Malassezia é bastante comum na clínica cão e gato porque é uma das principais causas de otites. A Candida albicans apesar das 200 espécies existências de cândidos, albicans normalmente é que está associada à doença. Ele é começa a aldeias mucocutâneas, na maior parte de espécies de animais e humanos, sendo oportunístico quando temos uma imunossupressão muito grande ou temos terapias alongadas com antibióticos ou com corticosteroides. Clinicamente, o que vamos ver na maior parte das vezes são placas brancas nas mucosas, principalmente na boca ou na cloaca. As principais lesões que podem ser associadas à Candida albicans, no caso, por exemplo, dos cães, são enterites e lesões cutâneas. Nos aves, são lesões a nível cloacal e infecções. Nos gatos, urocistites, piotórax, entre outros. A nível de identificação, podemos utilizar um, Saburon para a identificação destas leveduras, que vão crescer de forma parecida às bactérias, estas colóniazinhas mucoides brancas, ou hoje em dia já existem meios específicos que mudam de cor consoante o tipo de espécie de Cândida. Por exemplo, Cândida albicans fica com uma cor rosada, enquanto outros Cândidas podem ficar com cores azuis, com cores roxas ou esverdeadas. Microscopicamente, o que nós vamos ver são bolinhas de coloração rosada a microscópio. O Cryptococcus neoformans é o mais comum dos criptococcus, apesar de existirem mais de 30 espécies. Não é comum isolar, mas por vezes aparecem. Em gatos, normalmente é o mais comum, os gatos são bastante afetados, causam lesões a nível da cavidade nasal, que pode resultar em rinite e granulomas no nariz, que em casos mais extremos pode afetar o sistema nervoso e levar a um desfecho bastante grave. Noutras espécies, por exemplo, o cavalo pode causar granulomas e descarga nasal. No caso, por exemplo, dos koalas é mais raro, pode causar infecções respiratórias e alterações no sistema nervoso. O crescimento de criptococcus em laboratório é bastante semelhante ao da Candida, só em relação à coloração é um bocadinho diferente. O Cryptococcus é o único que deixa entrar no seu interior a tinta da China
Daí fazemos sempre uma correção com tinta da China e o que mais vê são estas bolinhas pretas. Em relação à malacésia, existem 20 espécies. Em relação aos animais, a malacésia pachydermatis é normalmente a que está mais associada a problemas em animais. Existem outras espécies, mas normalmente afetam mais o ser humano. A malacésia pachydermatis é bastante recorrente em clínica. São responsáveis por muitas otites externas e dermatites borreicas em gatos, otite e acne fluida no queixo. O seu crescimento em laboratório é bastante parecido com a da Cândida, e a nível microscópico nós vamos observar são estas cabaçazinhas com um aspecto bastante característico. Fungos dimórficos. Existem vários, muitos destes são responsáveis por doenças bastante graves ou consequências graves para os animais. Temos, por exemplo, o Sporotrix scanici, observado em cavalos, cães, gatos e humanos, e que é responsável pelo aparecimento de nódulos subcutâneos. Em meio de cultura, a sua colónia tem um aspecto cinzento no interior, com um halo castanho e o halo externo mais branco. Microscopicamente, o que nós vamos ver parecem quase com pequenas bagos de uvas hum, no ramo. A Blastoma dermatidis é responsável por causar lesões nos fungos, como metástases na esquilo, na pele e outros órgãos. Afeta cães e gatos. A sua colónia tem este aspecto branco brilhante no interior e branco no seu órgão. Microscopicamente, o que nós vamos observar são pequenas esferas presas às hifas, quase uma reta com diferentes esferinhas. Coximites, imitis e Possadei afeta cães, cavalos, gatos e seres humanos e causam lesões nos pulmões secundárias, lesões nos ossos. Apesar de ser possível fazer a sua identificação laboratorialmente, normalmente é feito com base em clínico e em exame patológico. Podemos observar os esferáculos de caquecidídeos e mites estudados e inspirados com hidrato de potássio, ou também secções de tecido por esta patologia. Normalmente não se faz muito esta cultura porque é necessário ter um laboratório próprio, porque eles são capazes de produzir artoconídeos na forma de barril de presas grossas que são aerolizados. Em laboratório, o que nós vamos ver no meio, se for possível crescer, será esta colónia de tom acinzentado, tem um aspecto quase semelhante a algodão. Microscopicamente, são vários quadradinhos ligados com um nuclear. O histoplasma capsulatum e formiminusum podem ser detectados em cavalos e gatos e humanos, e no caso do formicídio, mais em cavalos, mulas e burros, e causam lesões a nível do sistema linfático, intestino e pulmões. Macroscopicamente, as suas culturas têm este aspecto de castanho escuro rosado, de aspecto veloso, e microscopicamente vemos pequenas bolinhas com pontilhado, com vários picos, algumas resistências em leveduras. Daí ter sempre atenção para fazer os tratamentos bem e até ao final. E, se possível, começar a fazer antifungigramas, que nos dão informação bastante preciosa. Mais uma vez, obrigada pelo convite, espero que tenham gostado da formação. Qualquer questão é só mandar e-mail para o e-mail que se encontra no final da apresentação.